O engano mais letal que se espalhou pelos corredores das igrejas modernas não está em doutrinas falsas, nem em heresias explícitas. Ele está disfarçado de religião, de boas intenções e de tradições bem estabelecidas. O maior engano que ameaça muitas almas hoje é a ideia de que a frequência a um templo, a participação nos cultos e a repetição de rituais podem, por si só, garantir a salvação. Jesus nunca disse: onde você estiver no templo, encontrará salvação. Ele disse, de forma clara e imutável: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A religião sem Cristo não pode salvar. A frequência sem arrependimento não pode salvar. A tradição sem transformação não pode salvar. Mas hoje, a maioria das igrejas está cheia. Os cultos são cheios. O templo está lotado. Mas a pergunta que precisa ser feita é: quantos realmente conhecem a Cristo? Quantos realmente nasceram de novo? Quantos realmente passaram pela cruz, ou estão apenas se acomodando em um banco de igreja, com uma fé morna que não pode salvar? O templo por si só nunca foi o lugar de salvação. O templo foi um ponto de encontro, um lugar de adoração e de sacrifício, mas o verdadeiro sacrifício já foi feito na cruz. Hoje, o que é necessário não é estar dentro de um prédio sagrado, mas estar em Cristo. E isso vai muito além de palavras bonitas ou rituais vazios. O maior engano da igreja moderna é acreditar que estar na presença de Deus é suficiente, sem experimentar a transformação radical que só pode vir através do novo nascimento. O templo não te salva. Frequentá-lo, dar seu dízimo, ou até mesmo cantar nas igrejas não são garantias de salvação. A Bíblia é clara ao dizer que muitos se enganam. O próprio Jesus advertiu que muitos, no dia do juízo, vão se apresentar dizendo: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, não curamos doentes, não fizemos milagres. Mas ele responderá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que isso nos diz? Que a salvação não está nas ações externas. Ela está na transformação interna, no novo nascimento, que só pode ser dado pelo Espírito Santo. O templo não te salva. A religião não te salva. Somente a cruz de Cristo pode fazer isso. E só aqueles que se entregam verdadeiramente a Ele, com corações quebrantados, com arrependimento genuíno e fé viva, alcançarão a salvação. Neste vídeo, vamos descobrir juntos o que realmente salva. Vamos olhar para a Escritura e perceber a diferença entre uma fé de fachada e uma fé que transforma, que renova, e que nos leva à verdadeira salvação. Prepare-se para uma reflexão profunda e poderosa, porque hoje você vai ser confrontado com uma verdade que muitos tentam esconder. Não é a religião que salva, é Cristo. A ilusão do cristianismo cultural é um dos maiores enganos que existem hoje dentro das igrejas. Estamos cercados por uma geração de pessoas que têm tudo o que precisa para ser meros cristãos, frequentam os cultos, cantam as músicas, fazem parte de grupos de estudo bíblico, mas nunca se entregaram totalmente a Cristo. São cristãos de fachada, não de coração. Você provavelmente já ouviu falar de alguém que por anos frequentou a igreja, parecia um bom cristão, mas na hora da verdade, quando a pressão veio, demonstrou que sua fé era vazia, sem fundamento. O que aconteceu com essa pessoa? Ela caiu no engano de acreditar que o simples fato de estar dentro do templo a tornava uma pessoa salva. Mas Jesus nunca nos garantiu que a nossa salvação viria de nossa presença no templo. No Evangelho, ele nos chama para uma transformação real, para um novo nascimento que vai muito além de um ambiente físico ou social. Ele nos chama a morrer para nós mesmos, a ser crucificados com Ele, para que possamos viver uma vida nova, totalmente rendida à sua vontade. A palavra de Deus nos diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5:17. Mas como podemos esperar que essa transformação aconteça se continuamos com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas práticas religiosas vazias? Muitos se tornam membros da igreja, e acreditam que isso é suficiente para garantir sua entrada no reino dos céus. No entanto, a realidade é bem diferente. O cristianismo cultural tem se infiltrado nas igrejas,
tornando as pessoas confortáveis com um cristianismo sem compromisso real. Esse tipo de fé não exige mudança. Ele aceita o pecado, tolera a hipocrisia e prefere agradar ao homem do que ao próprio Deus. Muitos estão dispostos a ouvir o Evangelho, mas não estão dispostos a se submeter a ele. Estão mais preocupados em manter as aparências do que em permitir que o Espírito Santo os transforme de dentro para fora. O engano está em pensar que o cristianismo pode ser uma cultura, um conjunto de normas e comportamentos aceitáveis socialmente, sem que haja uma transformação profunda da alma. Viver uma vida cristã verdadeira não é apenas seguir regras ou ser uma boa pessoa. É ser completamente renovado pela graça de Deus, é ter o Espírito Santo habitando em nós, transformando nossa maneira de viver, de pensar e de agir. A religião sem Cristo, a cultura cristã sem arrependimento, leva à morte espiritual. A verdadeira fé não é uma questão de seguir regras ou participar de rituais. Ela é uma relação pessoal com Cristo, uma entrega total ao seu senhorio, um compromisso de seguir a sua palavra em todos os aspectos da vida. Mas infelizmente, essa religião cultural está se espalhando, e muitas pessoas continuam acreditando nela. Elas vivem em uma zona de conforto espiritual, sem nunca experimentar a verdadeira transformação. E a tragédia é que muitas dessas pessoas morrerão acreditando que estavam bem com Deus, quando na verdade estavam caminhando para a morte eterna. É por isso que a palavra de Deus nos desafia, nos confronta, e nos chama a uma vida de genuíno arrependimento e transformação. Não podemos mais nos contentar com a ilusão do cristianismo cultural. Precisamos de uma fé viva, uma fé que transforma, uma fé que nos leva à cruz e nos faz novos em Cristo. O templo, esse lugar que muitos chamam de sagrado, tem sido um dos maiores enganos na vida de muitos que se consideram cristãos. Ele se tornou um refúgio para os que buscam um alívio momentâneo para a consciência, mas não uma transformação real. A verdadeira questão não é se você está no templo, mas se o templo está em você. Jesus, durante seu ministério, constantemente desafiava os conceitos religiosos da época. Os líderes religiosos se orgulhavam de suas tradições, de suas cerimônias, mas o Cristo que se aproximava deles não estava interessado em templos feitos por mãos humanas. Ele não precisava de templos, ele precisava de corações quebrantados. Em João 2,19, Jesus disse: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Os fariseus se escandalizaram, pensando que ele falava do templo físico de Jerusalém, mas o que ele estava realmente dizendo era que ele era o verdadeiro templo, o lugar onde Deus habitaria. E mais importante, ele estava apontando para o templo que ele construiria em cada um de nós, nosso corpo, nossa vida, nossa alma. O templo de pedra não pode salvar ninguém. A presença de Deus não reside mais em edifícios ou em santuários. A verdadeira presença de Deus mora dentro do cristão, que é o templo do Espírito Santo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: "Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" 1 Coríntios 3,16. A salvação não está em ir ao templo, ela está em se tornar um templo de Deus. O que muitos não compreendem é que o templo físico, com seus rituais e liturgias, é apenas um símbolo do que Deus deseja fazer nas nossas vidas. A verdadeira adoração não é realizada com palavras ou cânticos vazios, mas com corações rendidos a Ele. Não podemos nos enganar achando que a presença de Deus se resume a um lugar físico, quando Ele está à disposição de todos que verdadeiramente o buscam em espírito e em verdade. Muitos ainda pensam que a salvação vem através da frequência a cultos, do cumprimento de normas e da participação em sacramentos. Mas a palavra nos alerta que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Mateus 15:11. O templo que Deus deseja habitar é o nosso coração, e para que ele habite lá, precisamos de arrependimento, mudança e fé genuína. A tentação do cristão moderno é achar que o templo de pedra, a participação nos cultos e o cumprimento de regras são suficientes para agradar a Deus. Mas nada disso é suficiente sem uma transformação genuína. Sem um novo nascimento, sem um encontro verdadeiro com Cristo. Deus não está interessado em templos feitos de pedra e cimento. Ele deseja templos feitos de carne, corações dispostos a obedecer, vidas dispostas a se render.
Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, não por uma formalidade religiosa, mas por uma entrega sincera. A salvação não está em ser parte de uma organização religiosa, ou em frequentar um templo. A salvação está em ser transformado pela graça de Deus, em ter um coração renovado, em nascer de novo. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: estamos adorando a Deus de forma verdadeira, ou estamos apenas cumprindo uma agenda religiosa? Estamos buscando uma transformação interior, ou estamos apenas procurando o conforto de uma rotina religiosa? O templo não te salva. O que te salva é a obra redentora de Cristo na cruz. O templo de pedra é apenas um lugar, mas o verdadeiro templo é aquele em que Deus habita, e Ele habita nos corações que se rendem a Ele, que buscam sua presença e que são transformados por seu poder. Vivemos em uma geração que se orgulha da sua religiosidade, mas que nunca experimentou a transformação que o Evangelho realmente exige. A segurança que muitos sentem ao estarem em uma igreja, ao cumprirem as normas religiosas, e ao conhecerem os rituais, é uma falsa segurança. A verdadeira fé não é uma questão de pertencer a uma religião, mas de ter o coração transformado pela graça de Deus. Jesus não veio para fundar uma nova religião, ele veio para transformar corações. Ele não prometeu um caminho fácil, mas o caminho da cruz. No entanto, muitos têm se acomodado com uma fé superficial que não exige compromisso real, nem transformação verdadeira. Em Mateus 7, 21-23, Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras são um choque para muitos que acreditam que sua salvação está garantida apenas pelo fato de fazerem parte de uma igreja, de servirem em ministérios ou de realizarem boas obras. Mas a verdade que Jesus nos revela aqui é clara: a salvação não vem de ações externas, ou de aparências religiosas. A salvação vem de um relacionamento pessoal com Ele, de uma transformação radical do coração, que só acontece por meio do novo nascimento. Muitos acreditam que estão seguros, mas suas vidas não refletem a transformação que a fé em Cristo deveria produzir. Eles podem ser membros ativos da igreja, podem pregar e ensinar, mas seus corações continuam presos ao pecado. Eles são como sepulcros caiados, com aparência de piedade, mas por dentro, cheios de podridão. Como Jesus disse aos fariseus: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. A grande tragédia é que muitas pessoas confiam na sua segurança espiritual apenas pela religiosidade, mas nunca se permitiram ser quebrantadas, nunca se arrependeram de verdade, nunca se submeteram completamente a Cristo. Eles acreditam que estão caminhando em direção ao céu, quando na realidade, estão apenas seguindo uma estrada larga e confortável, que leva à condenação. A verdadeira fé não é apenas uma adesão a crenças ou práticas religiosas. A verdadeira fé é uma entrega total a Cristo, uma transformação interna que nos leva a viver de acordo com sua vontade. Não podemos continuar vivendo da mesma forma, com os mesmos pecados, os mesmos vícios e o mesmo egoísmo, e esperar que Deus nos aceite. Deus exige uma mudança radical. Ele não quer apenas os nossos sacrifícios ou nossas ofertas. Ele quer o nosso coração. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdadeira fé em Cristo nos transforma. Não há espaço para uma fé sem mudança, uma fé que não nos leva à santidade, ao arrependimento e à busca por uma vida que glorifique a Deus. A falsa segurança vem do engano de acreditar que as boas ações e a frequência à igreja são suficientes para nos garantir a salvação. Mas sem arrependimento e sem transformação, estamos apenas acumulando condenação para nós mesmos. Não podemos enganar a Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se estamos verdadeiramente vivendo em Cristo ou apenas seguindo uma fachada religiosa. A salvação não é algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos, mas é um presente de Deus, dado pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Essa fé, no entanto,
não é uma fé passiva. Ela exige ação, transformação e submissão total à vontade de Deus. Só então, quando permitimos que a verdadeira mudança aconteça dentro de nós, podemos ter a certeza de que nossa fé é genuína e que a salvação é nossa. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem para todos. Isso pode parecer chocante para muitos, mas é a pura verdade. Jesus nunca disse que seu caminho seria fácil, nem que todos estariam dispostos a segui-lo. Ele deixou claro que o caminho para a salvação é estreito, apertado e exige renúncia. No entanto, as igrejas modernas parecem ter distorcido essa mensagem, oferecendo um cristianismo sem desafios, sem cruz, sem sacrifícios. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus nos alerta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Esses versículos não podem ser mais claros. O Evangelho não é para todos. Jesus não veio para agradar a multidão. Ele veio para oferecer uma alternativa ao sistema deste mundo, uma alternativa radical, que exige que a pessoa mude, que renuncie sua própria vontade, seus próprios desejos, e siga a Cristo de forma verdadeira. O que vemos hoje, no entanto, é uma igreja que tenta agradar a todos. Uma igreja que busca popularidade, que se adapta aos desejos e exigências da sociedade, e que suaviza a mensagem do Evangelho para tornar-se mais aceitável. Muitas igrejas hoje pregam um evangelho de prosperidade, que promete que todos terão saúde, riqueza e felicidade, como se essa fosse a principal mensagem de Cristo. Mas isso não é o que o Evangelho nos ensina. O Evangelho é um convite para tomar a cruz, para viver em obediência a Deus, para negar a si mesmo e seguir a Jesus independentemente das circunstâncias. O caminho que Jesus propôs é apertado. Seguir a Cristo não significa apenas tornar-se uma pessoa melhor, mas significa uma ruptura com o mundo, uma ruptura com os valores e desejos que o mundo nos oferece. Jesus chamou seus seguidores a renunciar ao ego, a abandonar o pecado, a viver uma vida de santidade, e a enfrentar dificuldades e perseguições por causa dele. Este caminho estreito não é para os que buscam a aceitação do mundo, os que buscam agradar a todos ao seu redor. O Evangelho é uma mensagem radical, que exige coragem para seguir a Cristo em meio ao sofrimento e à rejeição. Em João 15:19, Jesus disse: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Este é o ponto: o verdadeiro cristão não é aceito pelo mundo. O mundo rejeita aqueles que são transformados por Cristo, aqueles que não se conformam com seus padrões, com seus valores. Ser cristão verdadeiro significa ser uma pessoa diferente, uma pessoa que se separa do pecado, que não se adapta aos padrões do mundo, mas que vive para agradar a Deus. E muitas vezes, essa separação vem com o custo de rejeição, sofrimento e até mesmo perseguição. O caminho estreito também exige disciplina. O cristão não pode viver como quer, sem se preocupar com a santidade. Ele deve viver com o coração rendido a Deus, buscando agradá-lo em todas as áreas da vida. Ele deve estar disposto a morrer para si mesmo, a crucificar a carne com seus desejos e paixões, e a viver em obediência total à palavra de Deus. O problema de muitas igrejas hoje é que elas apresentam um cristianismo fácil, um cristianismo sem cruz. Elas falam sobre os benefícios de seguir a Cristo, mas não falam sobre o custo. Elas prometem prosperidade, mas não mencionam o sofrimento que vem com a verdadeira fé. Elas dizem que tudo vai dar certo, mas não falam sobre a necessidade de renunciar a si mesmo e tomar a cruz. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele prometeu uma vida cheia de sua presença, uma vida eterna, mas também uma vida de sacrifício. A pergunta que precisamos fazer é: estamos dispostos a seguir esse caminho estreito? Estamos dispostos a pagar o preço, a renunciar a nós mesmos, a viver de acordo com os princípios de Cristo, mesmo que isso nos custe tudo? A verdadeira fé cristã não é sobre o que podemos ganhar aqui, mas sobre o que somos chamados a sacrificar por Cristo. O Evangelho não é para os que buscam o conforto, o status ou a aceitação do mundo. O Evangelho
é para os que estão dispostos a seguir a Cristo, mesmo quando o mundo os rejeita, mesmo quando o caminho é difícil e estreito. A mentira da fé sem cruz é uma das maiores tragédias que temos visto no cristianismo moderno. Em vez de pregar o Evangelho que nos chama a carregar nossa cruz e seguir a Cristo, muitos pregadores oferecem um cristianismo de conveniência, onde a única promessa é a prosperidade. Eles falam de bênçãos, curas e vitórias, mas esquecem de mencionar a dor, a renúncia e o sofrimento que acompanham o verdadeiro discípulo de Cristo. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele nunca disse que seguiria um caminho de prosperidade material, de sucesso financeiro ou de paz sem sofrimento. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O Evangelho é claro: o caminho para a glória passa pela cruz. O caminho para a ressurreição passa pela morte. A verdadeira fé em Cristo não é uma garantia de uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, é uma chamada para estar disposto a carregar a própria cruz a sofrer por amor a Ele. A mensagem de prosperidade espiritual é sedutora. Ela promete que, se você tiver fé suficiente, tudo o que você deseja se realizará: dinheiro, saúde, sucesso. Mas esse tipo de evangelho é falso, pois ignora completamente o que Jesus ensinou e viveu. Ele não veio para promover uma vida de riqueza material, mas para oferecer a vida eterna através da sua morte na cruz. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:10, fala sobre a participação nos seus sofrimentos, e como é necessário se tornar semelhante à sua morte. Isso não é algo que se ouve frequentemente nas igrejas de prosperidade, que preferem ignorar os aspectos do sofrimento e do sacrifício. Elas criaram um cristianismo que diz: a cruz é uma escolha, mas não uma necessidade. Elas pregam que a salvação é para quem crê, mas se esquecem de que a verdadeira fé em Cristo nos leva a viver como Ele viveu, em humildade, sofrimento, e eventualmente em sacrifício. O cristão genuíno deve esperar ser rejeitado pelo mundo como Jesus foi. Ele deve compreender que o sofrimento é parte da caminhada cristã. A promessa de Cristo não é de uma vida sem dor, mas de sua presença constante durante a dor. Ele nunca disse que a cruz seria fácil. Ele disse que seria pesada, mas que Ele estaria conosco em cada passo do caminho. O grande erro de muitas igrejas hoje é apresentar o Evangelho como um produto para o consumo, como algo que pode ser usado para obter algo neste mundo. Elas falam sobre Deus como se Ele fosse uma máquina de bênçãos, onde você coloca sua fé e em troca recebe aquilo que deseja. Isso não é Evangelho. Isso é egoísmo disfarçado de religião. A verdadeira fé exige um sacrifício pessoal. Não é sobre o que você pode ganhar, mas sobre o que você está disposto a perder para seguir a Cristo. Em Lucas 14:33 Jesus disse: assim pois, todo aquele que de vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A verdadeira fé é uma fé de renúncia. É a fé que diz: eu renuncio aos meus próprios desejos, à minha própria vida, à minha própria segurança, para seguir a Cristo, onde quer que Ele me leve. Esse tipo de fé não busca conforto, não busca a aprovação do mundo, mas busca a obediência a Cristo, mesmo que isso signifique sofrimento e rejeição. O Evangelho não é sobre uma vida sem dificuldades. O Evangelho é sobre encontrar a verdadeira vida em Cristo, mesmo no meio das dificuldades. A cruz não é um símbolo de dor temporária, mas um símbolo de vitória eterna. E a fé verdadeira é aquela que nos leva a olhar para a cruz e dizer: eu sou grato, Senhor, pela sua morte, e eu sou grato por ser chamado a carregar a minha própria cruz. A cruz de Cristo, um dos símbolos mais reconhecidos do cristianismo, tem sido banalizada ao longo dos anos. Ela passou de um instrumento de morte e sacrifício para um enfeite usado em colares, e até mesmo uma figura que representa apenas algo bonito ou significativo espiritualmente, mas sem a profundidade que deveria ter. A verdadeira cruz de Cristo não é um acessório, mas o caminho pelo qual devemos passar se quisermos seguir verdadeiramente a Cristo. Ela não é apenas um símbolo de nossa fé, mas o próprio centro da nossa fé. Jesus disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que significa tomar a sua cruz, não é simplesmente carregar um fardo, como algumas igrejas podem fazer parecer. Tomar a cruz é morrer para si mesmo. É a morte do ego, dos próprios desejos,
dos próprios planos, e a entrega total a Deus. Isso não é uma decisão fácil. Isso não é para os fracos ou os que buscam um cristianismo sem custo. A cruz exige tudo de nós. Hoje, o cristianismo moderno distorce essa verdade. Ele oferece um cristianismo onde a cruz é vista mais como uma promessa de sucesso e prosperidade, e menos como um símbolo de sacrifício. Mas o verdadeiro evangelho da cruz nos chama a morrer para o eu, a deixar para trás os desejos carnais, a abandonar o mundo e suas falsas promessas, e viver completamente para Cristo. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o que acontece quando nos rendemos à cruz. Nossa velha natureza morre, e a vida de Cristo se torna nossa. O cristão verdadeiro é aquele que vive a cruz em sua vida diária, que se submete a Cristo em todos os aspectos de sua vida. Isso não significa que vamos viver uma vida sem falhas, mas significa que em Cristo, a nossa vida está em constante transformação. E isso, meus amigos, é o verdadeiro Evangelho. A cruz não é apenas um símbolo da morte de Jesus por nossos pecados. A cruz também é um convite para cada um de nós morrer para o pecado e viver para Deus. O Evangelho da cruz não é sobre o que Deus pode fazer por você, mas sobre o que você está disposto a fazer por Ele. É uma vida de sacrifício, renúncia e total dependência de Deus. Muitas igrejas hoje não falam sobre a cruz dessa forma. Elas falam sobre Jesus como alguém que vem para nos dar tudo o que desejamos: saúde, riqueza, status, paz. Elas falam sobre um Jesus que quer que sejamos felizes agora, sem nos alertar sobre a necessidade de tomar a cruz e seguir os passos do Mestre. O Evangelho não é sobre felicidade material, é sobre a alegria que vem do servir a Cristo, da confiança em sua soberania e da paz que só Ele pode dar, mesmo no meio das dificuldades. E a verdadeira cruz de Cristo não é um fardo pesado que carregamos sozinhos. Ela é uma oportunidade de participar da obra de salvação que Cristo fez por nós. Quando tomamos a cruz, nos unimos a Ele no seu sofrimento e em sua glória. Somos chamados a morrer para o pecado, mas também somos chamados a ressuscitar com Cristo, a viver uma vida nova, uma vida em que o eu cede lugar à vontade de Deus. A cruz é a morte para o velho homem, mas também é a vida nova em Cristo. Jesus nunca prometeu que a cruz seria leve ou fácil. Ele nos chamou a carregar a cruz, mas Ele mesmo carregou a maior cruz, a de nossa salvação. E assim como Ele foi glorificado depois de sua morte, nós também seremos glorificados com Ele, caso tomemos nossa cruz e o sigamos. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não um evangelho de conforto, mas um evangelho de transformação, onde morremos para nossa vida antiga e renascemos para viver em Cristo. O convite é claro, o caminho é estreito, e a cruz é inevitável, mas na cruz encontramos a verdadeira vida, porque ao morrer para nós mesmos, encontramos a verdadeira liberdade, a liberdade em Cristo. A ideia de salvação sem renúncia é um dos maiores mitos que a Igreja moderna propagou. Há um engano profundo que tem sido disseminado nas últimas décadas, a crença de que podemos ter a vida eterna sem entregar nossas vidas a Cristo. A verdade que Jesus nos ensinou é clara e inegociável: não há salvação sem renúncia. Não podemos seguir a Cristo sem deixar para trás o velho homem, os pecados que nos escravizam, e os desejos que nos afastam de Deus. Em Lucas 14:33, Jesus diz: Assim, pois, todo aquele de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esta palavra é dura e direta. Jesus nunca fez promessas fáceis. Ele não tentou atrair multidões com palavras de conforto e sucesso. Ele os desafiava a abandonar tudo pelo reino de Deus. E esse chamado não mudou. Ele permanece válido para nós hoje. Nos tempos modernos, muitos cristãos se acostumaram com a ideia de uma salvação fácil, uma salvação sem custo, sem mudanças reais. Basta orar a oração de fé, frequentar a igreja, e tudo estará resolvido. Mas o que isso tem a ver com o que Jesus disse? Ele não nos chamou para fazer uma oração e continuar vivendo como vivíamos antes. Ele nos chamou para morrer para o mundo, para as nossas vontades, para a nossa carne, e seguir a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. O cristianismo verdadeiro não é sobre melhorar a nossa vida.
Não é sobre enriquecer, ter sucesso ou viver sem problemas. O Evangelho de Cristo não promete prosperidade material ou felicidade mundana. O Evangelho promete uma transformação radical, morrer para nós mesmos para vivermos para Cristo. E é isso que muitos hoje se recusam a entender. Eles querem uma vida confortável, com Jesus como adereço para os seus desejos. Mas a verdade é que Jesus não é um acessório para a vida, ele é a vida. E para segui-lo, precisamos abrir mão de tudo o que nos impede de viver para ele. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, isso considerei perda por amor de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo. Paulo não apenas renunciou às coisas do mundo, ele as desprezou em comparação com a glória de conhecer a Cristo. Isso é renúncia verdadeira. A renúncia que Jesus exige é total. Não podemos seguir a Cristo e ao mesmo tempo manter nossos ídolos. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, à fama, ao prazer ou ao ego. Não podemos ter uma vida dividida. O cristão verdadeiro é aquele que, ao conhecer Cristo, considera tudo mais como lixo. Ele entende que a verdadeira vida está em Cristo e em sua obra na cruz. Muitas pessoas têm sido enganadas por pregadores que não falam sobre a renúncia. Elas são atraídas por promessas de sucesso fácil, de uma vida sem dor, mas esse tipo de evangelho é superficial e vazio. A verdadeira fé em Cristo nos chama para viver de forma radical, a tomar nossa cruz, e seguir a Ele onde quer que Ele nos leve. Isso significa seguir em obediência, mesmo quando a caminhada se torna difícil, quando as tentações são fortes, e quando o mundo nos rejeita. Isso significa confiar em Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas por quem Ele é. O evangelho da renúncia não é um evangelho popular. Não é um evangelho que vai encher as igrejas com gente buscando apenas benesses terrenas. O evangelho da renúncia vai atrair os que realmente buscam a Cristo, os que estão dispostos a morrer para si mesmos e viver para Ele. E nesse processo, eles encontrarão a verdadeira paz, a verdadeira alegria, e a verdadeira liberdade, uma liberdade que só Cristo pode dar. E a última pergunta que resta é: você está disposto a pagar o preço para seguir a Cristo? Você está disposto a deixar para trás tudo o que o impede de viver a verdadeira vida em Cristo? Ou você vai continuar a viver uma vida de engano, buscando conforto e sucesso, mas sem a verdadeira transformação que vem da cruz? O chamado para seguir a Cristo é um chamado para a renúncia. O caminho é estreito, o custo é alto, mas a recompensa é eterna. Jesus disse: quem perde a sua vida por minha causa a achará. Mateus 16, 25. Se você deseja a vida verdadeira, a única maneira de alcançá-la é através da renúncia total a si mesmo e da entrega absoluta a Cristo. E é nesse lugar de rendição que você encontrará a verdadeira vida. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe que ela seja apenas mais uma reflexão passageira. A verdadeira transformação começa quando nos rendemos totalmente a Cristo, quando tomamos a cruz e seguimos o seu exemplo. Se você deseja viver a vida que Deus preparou para você, renuncie a tudo que te separa dele e entregue-se completamente ao seu chamado. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir a verdade, e deixe nos comentários o que a mensagem de hoje significou para você. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que te desafia a viver uma vida genuína com Cristo. Vamos juntos na jornada de seguir a cruz e viver em sua verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.